Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje o nosso tema é sobre o saudosismo. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira à tarde, nas 15 horas da tarde da bênção. Você que precisa de oração, é um momento oportuno. Quem sabe você não pode ir à igreja à noite, é oportunizado também este horário das 15 horas na tarde da bênção. Nas quinta-feiras nós reunimos nos lares, que são as células. No sábado, às 19h30, nós reunimos no templo, no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre este tema, sobre o saudosismo. O saudosismo são aquelas lembranças melancólicas que podem nos engessar, pode nos paralisar, pode nos colocar no fracasso, ao invés de analisar, o nosso presente e vislumbrar o futuro. Nós ficamos parados no passado e isto acontece com muitas pessoas. Eu quero pensar com você aqui num texto em que as pessoas choraram por causa daquilo que eles tinham vivenciado, e o presente, eles, ao invés de agradecer a Deus, adorar a Deus pelaquilo que estava acontecendo, eles não puderam vislumbrar aquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. Eu quero meditar com você em Esdras, capítulo 3, a partir do versículo 10, que fala da reconstrução do templo de Jerusalém, o templo que foi destruído por Nabucodonosor, e levaram parte dos israelitas para o cativeiro babilônico, e depois eles foram libertados pelo rei Ciro para eles voltarem a reconstruir o templo. Mas, e é nesse contexto que aconteceu essa história que eu vou ler aqui e meditar. Então, fala sobre a reconstrução do templo de Jerusalém. Capítulo 3 de Esdras, a partir do verso 10 até o 13 eu vou ler. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantava alternadamente, louvando e rendendo graças, e com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou em alta voz, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça de família já idoso, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram a voz com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava em tão grandes gritos que as vozes se ouviam muito longe. Eu quero pensar com você, como eu disse, sobre essa questão do saudosismo. Quantas pessoas que elas vivenciaram momentos
de tragédia, e elas então ficam agarrado ou decepções, frustrações. Mas também existe aquelas pessoas que viveram, o ápice, viveram grande glória, viveram em abundância, e elas, ao invés de retomar a sua vida, elas também, aliás, até mais perigoso do que quando a pessoa sofre, uma decepção. Mas aquela pessoa que teve grande bonança e depois ela veio sofrer escassez, muitas pessoas não sabem agora lidar com aquela situação e retomar a vida, o curso da sua vida. Então, em que contexto isso aqui foi escrito? Esse povo, eles tinham, muitos dessa geração passada, eles tinham desfrutado daquele templo de Salomão, aquele templo tão pomposo, formidável, maravilhoso, e que agora esse templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor, e eles ficaram mais de 70 anos lá no cativeiro, e no retorno eles voltam para reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, etc. Mas acontece o seguinte, que quando eles começam a reconstruir, aquela nova geração, eles celebraram com júbilo, com grande alegria, o que Deus estava fazendo. Mas aquela geração, que viveu, que esteve no templo, que usufruiu, quando eles viram aquela construção mais simples, ao invés deles unirem com a nova geração para celebrar a Deus, porque eles tinham razão, porque muitos dos contemporâneos deles sequer tinham escapado com vida. E eles tinham usufruído daquele templo pomposo de Salomão, ficado cativo na Babilônia, e Deus ainda deu o privilégio para eles voltarem para a terra prometida. Então eles eram para estar muito alegre e unir a nova geração e celebrar a Deus, mas ao contrário, a Bíblia registra que eles choravam. No versículo 12, porém, muito do sacerdote, os levitas, os cabeças de família já idosos, viram a primeira casa, choraram em alta voz, à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram a sua voz. Eles choraram de tristeza, porque, na verdade, existia uma diferença. Mas só pelo fato deles ter escapado com vida, porque muitos dos seus contemporâneos morreram, se perderam. E Deus ainda oportunizou a eles de ver a primeira casa, estarem cativos na Babilônia e retornarem. Mas por causa do saudosismo, eles não puderam usufruir e alegrar com aquela nova geração. E isso acontece com muitas pessoas hoje, sabe? Porque ela já teve isto, teve aquilo, e elas começam a dizer, bom mesmo era antigamente, bom mesmo é quando eu tinha isso, bom mesmo, bom é agora, porque você está com vida e pode usufruir daquilo que Deus está lhe dando. Tem pessoas que ficam agarrado com sofrimento, tem pessoas que ficam agarrado, no tempo das vacas gordas, usa essa expressão, no tempo que tinha isso, tinha aquilo. Ora, tempo bom é hoje. Nós estamos aí com a tecnologia, a todo vapor, podemos acessar o mundo, Imagina você em tempo em que as pessoas tinham maior dificuldade
E eu, que sou de família humilde, já vivi isso. Sei o que é viver a escassez, viver nas limitações, sem meio de transporte, até para cozinhar, né? Esses dias mesmo me veio a lembrança, nessa chuvarada que deu nesses últimos dias aí, acabou o gás. E eu liguei para fornecedora de gás, ela veio imediatamente. Imagina, a pessoa quando acabava a lenha, né? Que eu sou do tempo ainda que usava fogão de lenha, sair debaixo da chuva para apanhar lenha, que loucura. E tem gente que fica falando que bom mesmo era antigamente. Bom mesmo era antiga, bom é agora. Mas esse texto também nos arremete, né, a outro profeta chamado Ageu. O profeta Ageu foi um dos que profetizou acerca da reconstrução desse templo. Ouça bem o que irei ler, porque Deus levanta esse profeta para arguir aquela geração. O versículo 9, no capítulo 2 de Ageu, diz o seguinte: a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então aquele povo que estava retornando do cativeiro, Deus levanta esse profeta para dar uma palavra. Tudo o que eles precisavam ali é de ter segurança que eles iam retomar as suas construções, a sua pecuária, as suas plantações. Porque Deus falou assim: olha, eu vou dar paz. No verso 9, ele diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei paz. Por que o Senhor, ele dá essa palavra sobre paz? Porque era um tempo de conflito. E agora eles estavam recebendo essa palavra para fortalecê-los e dizer para eles: fiquem em paz, fica tranquilo, vocês podem plantar, vocês podem desenvolver a pecuária, vocês podem construir. Então o Senhor, a palavra do Senhor para eles não era outra palavra a não ser essa. Uma palavra de paz, para que eles pudessem estar seguros. Você que está me assistindo, quem sabe, você está procurando tantas coisas e às vezes uma coisa só que lhe basta. Uma coisa é o suficiente para você. Então você que está me assistindo, saiba de uma coisa, que Deus levou aquele povo e trouxe-os em segurança. E agora eles estavam ali para desfrutar daquilo que Deus prometera para eles. Porque Deus falou que Ele ia levar eles para aquele lugar para expurgar os seus pecados, para purificar os seus pecados, para transformá-los. Quer ver? Eu vou ler em outro lugar, em Jeremias, verso 27 do capítulo 46, assim: não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país, eu te levarei a país remoto, e a tua descendência na terra do teu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo, confiante, e não haverá mais quem o atemorize. São promessas de Deus e que Deus cumpriu literalmente. Quem sabe você hoje está tão insatisfeito, não pode celebrar a Deus. Essa nova geração estava celebrando com tanto júbilo, mas entrou aqueles idosos, chorando ali, com aquele saudosismo. E você que está me assistindo, pensa uma coisa: quantas pessoas que, ao invés delas ganhar idade, ela estar mais experiente, se alegrar, festejar, ela torna um idoso murmurento, rabugento. Se tem uma coisa que eu oro a Deus, assim: Senhor, não me deixa eu ser um velho murmurento,
rabugento, que não pode, um jovem liga um sonho, fica lá perturbando, que som alto, não sei o que, tudo enquanto acha difícil. Ou eu estou falando em língua estranha aqui? Não, existe pessoas que, ao invés dela ser agradável, se alegrar com a nova geração, se alegrar com aquilo que Deus está fazendo, ela fica só lembrando, tempo bom é hoje que é dia de estarmos com o coração aberto para aquilo que Deus está fazendo e também abrir o nosso coração por aquilo que Deus ainda há de fazer. Eu estou desafiando a você a pensar sobre isto. Viver do passado é museu, quem vive do passado é museu. Nós precisamos de viver o presente e contemplar aquilo que Deus tem para nós. Com essas palavras eu quero orar, desafiar a você a romper com o seu passado. Seja ele bom ou ruim, não interessa, porque você não pode alterar o seu passado. Você pode fazer alguma coisa pelo seu presente e projetar o futuro. E aqui diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então essa vida que você está vivendo hoje é melhor do que a vida anteriormente dizendo. Deus bendito, eu oro a Ti. Suplico por esse telespectador, que o Senhor o abençoe, que o Senhor use essa palavra para despertá-lo para a glória, para a majestade, por aquilo que o Senhor tem para ela. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.